para a palavra de Deus nessa noite. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos para cultuar o Teu santo nome. Obrigado a Deus por aqueles irmãos e irmãs que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, que agora, ó Deus, há um só coração e uma só mente nós podemos aprender da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está sendo mal educado. Essa é uma frase que todos nós já podemos, um momento ou outro, ter ouvido, ou de nossos pais, ou de nossos professores na infância. Geralmente, quando alguém diz que a gente está sendo mal educado, é porque nós não estamos nos comportando adequadamente, onde existe um comportamento que é esperado de você, e você então não age da forma como você é esperado, especialmente num ambiente público, num ambiente de relacionamentos sociais. Agora, se eu disser a você que a palavra de Deus diz que a vida cristã, ela envolve uma espécie de educação também. A palavra de Deus, ela descreve a vida cristã como um processo educacional, como um processo onde você precisa saber qual é o padrão que espera-se de você, porque se você não seguir, você não está agindo de forma educada, mas não necessariamente na educação que eu mencionei para vocês agora há pouco, essa educação que a gente recebeu dos nossos pais, mas sim na educação que Deus deseja para os seus filhos. Essa verdade nós encontramos em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Eu peço que, por favor, se você tem aí a sua Bíblia, abra em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo enviou para um dos seus discípulos e companheiros de trabalho, que era Tito. O apóstolo Paulo havia deixado Tito ali na cidade de Creta, onde naquela região, na ilha de Creta, havia diversas igrejas, e Tito deveria atender a algumas demandas, algumas necessidades que aquelas igrejas estavam passando. Uma delas, que é a necessidade trabalhada no capítulo 1, diz respeito a problemas na liderança daquela igreja. Aquelas igrejas estavam tendo algumas pessoas se infiltrando, digamos assim, por parte dos judeus e ensinando aquilo que não deveria para aqueles irmãos. Mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a tratar de um outro problema muito sério, não apenas naquela igreja, mas em diversas igrejas que a gente vê no Novo Testamento. Naquela época, meus irmãos, quando um judeu ele se convertia, ele não precisava mudar tanta coisa assim na sua postura, na sua vida prática, porque os judeus eles já eram criados com uma lei, a lei de Moisés.
E a lei de Moisés tinha muitos padrões morais, ensinava muitas virtudes morais. Então os judeus já eram pessoas meio que andavam de forma meio correta, digamos assim. Mas quando o evangelho chegou em comunidades que não eram formadas por judeus naquela época, o evangelho, as igrejas enfrentavam um problema que era o fato de que essas pessoas tinham uma vida muito promíscua, e não apenas promíscua, mas também com uma série de defeitos, de problemas morais. O mundo daquela época, assim como hoje, mas naquela época isso era ainda mais evidente, as pessoas viviam sem lei. E aqui o apóstolo Paulo já havia tratado no capítulo 1, que as pessoas daquela região, os cretenses, eram pessoas moralmente muito problemáticas, muito ruins. Paulo chama elas de ventre preguiçosos. O que isso quer dizer é que os cretenses eram pessoas que não levavam a sua vida moral muito a sério. Eles eram negligentes com as suas práticas morais. E quando então o apóstolo Paulo escreve o texto que nós acabamos de ler, ele escreve num contexto onde ele está estimulando Tito a ensinar para os irmãos e irmãs daquelas igrejas que eles precisavam evidenciar na sua vida prática aquilo que eles criam a respeito do evangelho. Que quando eles recebem o evangelho, eles precisam viver de acordo com o evangelho. O texto anterior ao que nós lemos, no capítulo 2, mostra o apóstolo Paulo dizendo para Tito exortar os diversos tipos de pessoas dentro da igreja. Ele fala de homens idosos, mulheres idosas, ele fala de jovens, ele fala de servos, ou seja, os trabalhadores, e ele fala do próprio Tito, que era o pastor. Então, todas as classes de crentes na igreja precisam igualmente expressar na sua vida prática, no seu dia a dia, aquilo que eles creem a respeito, ou expressar de acordo com aquilo que eles creem a respeito do evangelho. Então, depois que Paulo diz para Tito aqui o que ele deveria dizer para essas diversas classes de pessoas na igreja, agora do versículo 11, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar aqui o porquê que Tito deveria falar isso e porquê que aqueles irmãos e irmãs deveriam expressar na sua vida o reflexo do evangelho que já havia chegado em suas vidas. E aqui o apóstolo Paulo então diz que a razão pela qual eles deveriam ter uma prática diferente, uma prática transformada, era porque a graça de Deus havia se manifestado salvadora a todos os homens. O apóstolo Paulo fala para Tito aqui, meus irmãos, que a razão pela qual a gente precisa viver uma vida transformada é porque é isso que a graça de Deus faz conosco quando ela nos encontra. Essa graça de Deus que Paulo menciona aqui é aquilo que nós recebemos por intermédio do evangelho. Quando você ouve a mensagem do evangelho e crê na mensagem do evangelho, você recebe a graça de Deus. O versículo 14 é o texto que descreve essa graça. Quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo se deu por nós para remir-nos da iniquidade e purificar para si um povo seu. Então, que graça é essa que Deus nos dá? É a graça de perdoar os nossos pecados e de nos chamar a todos para fazer parte da sua família através de Jesus. Então, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, aqueles para quem Deus manifesta a sua graça, são pessoas que recebem o perdão, que têm o seu pecado remido e purificado para que faça parte da família de Deus. Então, Paulo diz aqui que isso acontece com todos os homens.
Mas que todos os homens são esses? Obviamente, meus irmãos, que Paulo não está dizendo aqui que a graça de Deus ela salva todas as pessoas do mundo. Dentro do contexto que Paulo está dizendo, esse todos os homens se refere a todas essas classes de pessoas que ele havia mencionado, aos idosos, aos mais jovens, aos servos, ao próprio Tito como pastor. O que Paulo está dizendo aqui é que não existe diferença naquela sociedade, assim como hoje, que fazia uma diferenciação muito grande de importância, onde havia os sábios, onde havia os políticos, onde havia os doutores, aquelas pessoas que eram mais importantes do que outras. Isso na igreja não existe. Na igreja, todos, homens, mulheres, idosos, jovens, judeus, gentios, brasileiros, americanos, não importa, todos nós somos igualmente alvos da graça de Deus e igualmente transformados pela graça de Deus. É isso que ele diz aqui no comecinho do versículo 12, quando ele fala aqui deste efeito da graça de Deus em nossas vidas, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Ou seja, Paulo está aqui nos dizendo que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles passam por um processo de educação, que existe um efeito educador da graça de Deus, que a graça de Deus, ela age como uma espécie de professor, que diante de você, tira você da ignorância, tira você do caminho errado, tira você das decisões erradas e conduz você para o esclarecimento, para a iluminação da sua mente, para que você saiba como você deve proceder. Então a graça ela tem esse efeito, o evangelho tem este efeito na vida daqueles a quem Deus o manifesta. E é justamente, irmãos, essa verdade que eu gostaria de enfatizar nessa noite para vocês. Que aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus precisam manifestar uma nova forma de viver. E que quando eu falo que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus precisam manifestar uma nova forma de viver, eu não estou dizendo aqui que isso é uma opção, ou que você precisa saber disso, mas que isso é uma opção, que você pode ou não pode. Não. O que eu estou dizendo é que, se você é alcançado pela graça de Deus, então necessariamente você é educado pela graça de Deus. Não que a graça de Deus transforma toda a sua vida, no sentido de que a partir de agora você não peca mais, mas no sentido de que você entra num processo de educação, você entra numa nova forma de viver, você passa a viver de forma diferente daqueles que não são alcançados pelo Evangelho. E então, a partir da segunda metade do versículo 12, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, meus irmãos, algumas maneiras pelas quais nós podemos manifestar essa nova forma de viver. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que uma nova forma de viver, ela é expressa com a rejeição de um passado pecaminoso. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui, que a graça de Deus, ela nos educou para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então a primeira forma em que a graça de Deus nos transforma é nos fazendo negar ou renegar a vida daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho. A ideia de renegar, meus irmãos, é de você rejeitar veementemente alguma coisa. É como se eu oferecesse algo para você, algo que você não gosta, algo que
às vezes pode até fazer mal para você. E você então pensa que você precisa refugar aquilo, rejeitar, deixar de lado. E esse estilo de vida mundano, pecaminoso, é descrito por Paulo aqui por duas características. Em primeiro lugar, esse estilo de vida sem a graça de Deus, ele é impiedoso. E impiedade, meus irmãos, é basicamente uma vida que não leva Deus em conta, uma vida que rejeita Deus, que não leva Deus a sério. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo na televisão um julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde nesse julgamento o Supremo estava ali para decidir uma questão a respeito da educação das crianças. E eu achava muito irônico, não irônico, mas muito lamentável, saber que ali havia 11 pessoas que não foram as pessoas que inventaram a família, não foram as pessoas que inventaram a criação de filhos, não foram as pessoas que determinaram como que deve funcionar a vida familiar e a vida social, e eles estavam ali querendo dizer o que é que os pais podem ou não podem fazer com os seus filhos. E cada voto que eu assistia era considerado todo tipo de argumento. Argumento filosófico, argumento disso, argumento daquilo, do estatuto tal, não sei o quê. Mas existe algo que não entrou na discussão, que é Deus. O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que a palavra de Deus pensa sobre isso? E, meus irmãos, eu estou usando isso daqui para ilustrar para vocês que nós vivemos em um mundo em que a regra é não considerar Deus. E que, inclusive, é o que tem que ser feito. É o que é o normal. Que na política, que em todas as redes, na educação, Deus não seja levado em conta. O que Deus acha, isso não é levado em conta. Na ciência, na literatura, enfim. Então, nós vivemos em uma sociedade que despreza Deus. Que Deus não entra nos diversos ramos da nossa existência, apenas no quesito religioso. A religião é coisa de Deus, o resto não é coisa de Deus, e isso é o que a palavra de Deus chama de impiedade. É você viver como se Deus não existisse, é você viver como se Deus não fosse importante. Mas além disso, o estilo de vida deste mundo é descrito por Paulo através de paixões mundanas. Paixões mundanas, meus irmãos, diz respeito a esse hábito do coração humano em desejar aquilo que Deus desaprova, em sentir prazer e buscar aquilo que Deus rejeita, como é o caso da inveja, da lascívia, da luxúria, da ganância, da ambição e tudo mais. Um grande exemplo disso, atual, é esse programa que está na moda agora, chamado Big Brother. A única coisa que o Big Brother trouxe de bom é porque agora você entra nas redes sociais e as pessoas só falam nisso. E para mim é melhor que as pessoas só falem nisso do que só falem de políticas. Fiquem toda hora falando de política na internet. Mas o Big Brother, meus irmãos, ele é a grande exibição disso que Paulo descreve, desse estilo de vida baseado em paixões mundanas. Porque, veja bem, por que você acha que o Big Brother faz tanto sucesso? Por que você acha? Imagine que a Rede Globo, ela decidisse montar uma casa e colocasse ali umas 20 pessoas dentro dizendo, olha, é proibido agir de forma errada. Quem estiver aqui dentro não pode falar mal do outro,
não pode se embriagar, é proibido se embriagar. Imoralidade, proibido. As mulheres, vocês todas têm que se vestir de maneira, com modéstia, de maneira correta, certo? Intriga, contenda, boataria, palavrão, nada disso é permitido. Ninguém, quem fizer isso vai ser expulso. Me diga uma coisa, você acha que esse programa faria sucesso, se ele fosse assim? Você acha? É claro que não. Por que o Big Brother faz sucesso? Porque o que é que rola lá dentro, irmãos? É imoralidade, é fofoca, é intriga, esse grupo falando mal desse, esse grupo falando mal daquele, é inimizade, é a polêmica, é o bate-boca, é a briga, é a violência psicológica, é tudo aquilo que não presta. E é isso que chama a atenção das pessoas. As pessoas gostam disso, meus irmãos, porque elas projetam a vida delas ali. É essa a graça da vida. É esse o nosso estilo de vida. Aquilo ali está só sendo televisionado. Quem de fato nós somos e o que de fato nós gostamos na nossa vida, que é da imoralidade, que é da lascívia, que é da contenda, da inveja e tudo mais. Portanto, o que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, que quando nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos uma educação, nós recebemos uma transformação, para que nós possamos olhar para esse estilo de vida e dizer não para ele. Esse estilo de vida que é marcado pela rejeição de Deus e pelo constante desejo por aquilo que é pecaminoso. O crente então olha para isso e se esforça e luta para dizer não. Não é esse estilo de vida que eu quero para mim. Irmãos, nos dias de hoje é cada vez mais comum que as pessoas, elas tentem encontrar uma espécie de equilíbrio entre duas identidades. Por um lado, você tem a sua identidade como crente, e nessa identidade como crente, você faz as coisas de crente. Você vai para a igreja, você talvez lê a sua Bíblia, você faz orações, enfim, você faz aquelas coisas que se espera que um crente faça. Mesmo que o mínimo possível, mas você faz. Mas, por outro lado, existe a sua identidade, a parte da sua vida religiosa. A sua identidade durante a semana, a sua identidade no seu trabalho, na sua família, a sua identidade nas suas relações de casamento, ou de namoro, ou de criação de filhos. E nessa identidade, você vive como qualquer outra pessoa vive. Você adota exatamente, quando eu digo você, não é necessariamente você, mas a pessoa adota o estilo de vida que todo mundo por aí adota. Usa as redes sociais da forma que as pessoas usam os mesmos princípios na hora de escolher as suas roupas, assistem os mesmos programas e pelas mesmas razões, possuem os mesmos anseios de futuro, pela riqueza, pelo consumo, desenvolve os mesmos problemas de ansiedade e frustração, namoram do mesmo jeito que o mundo namora, se relaciona como marido e mulher do mesmo jeito que normalmente as pessoas se relacionam por aí, criam os filhos com os mesmos princípios, da mesma forma, mas como vão para a igreja e como dizem que são crentes, pensam que está tudo certo, como se a graça de Deus, quando nos alcance, a única coisa que ela faz por nós é nos dar uma espécie de alívio de consciência de que pelo menos eu estou indo para o céu. E não é assim, meus irmãos. As coisas não funcionam assim. Quando a graça de Deus nos alcança, ela nos transforma para que a gente aprenda a dizer não para um estilo de vida
que ofende a Deus. Portanto, a palavra nos ensina que nós precisamos, meus irmãos, como crentes do Senhor Jesus Cristo, rejeitar, abandonar esse estilo de vida que ofende a Deus. Precisamos analisar as diversas áreas das nossas vidas e nos perguntarmos: será que eu sou diferente? Será que eu faço isso de forma diferente? Será que eu sou um profissional diferente? Que eu trabalho, no meu trabalho, eu sou diferente dos outros e isso fica evidente, porque eu procuro ser honesto com o meu trabalho, com as pessoas, eu procuro não enganar, não enrolar as outras pessoas, especialmente o meu patrão. No meu namoro eu procuro fazer diferente, não ser como no mundo, onde tudo é liberado. No meu casamento é baseado no amor que a Bíblia ensina, e não nessas paixões românticas que dizem por aí. Será, meus irmãos, será que de fato nós somos diferentes? E veja bem, por favor, não entenda que o que eu estou dizendo aqui é que a partir de agora você vai ter que ser uma espécie de Amish, de eremita, certo? Você vai ter que, nunca você pode usar o mesmo penteado, a mesma roupa, o mesmo carro. Todo mundo anda em carro de 4 rodas, agora a gente vai ter que andar de carro de 3. Não é disso, não é esse tipo de diferença que eu estou falando. Eu estou falando de diferença moral, de diferença de virtuosidade, de estilo de vida, de forma de viver. E uma ótima forma de você pensar se você de fato é diferente, de você perceber se de fato é diferente, é pensando, quando você está no meio de pessoas que não conhecem a Cristo ou que não foram alcançados pelo Evangelho, quando você está nesses ambientes que todos nós, em momentos ou outros, estamos, ou no trabalho, ou na faculdade, na escola, com amigos, enfim, quando você está nesse ambiente, como é que você se sente? Você se sente à vontade? Você se sente em casa? Você se sente à vontade conversando as mesmas coisas, gostando dos mesmos assuntos, gostando dos mesmos interesses, compartilhando os mesmos propósitos de vida? Você sente assim que você se identifica bem com eles? Porque se sim, meus irmãos, tem alguma coisa errada com você. Não tem como você ser alguém alcançado pela graça de Deus e se identificar e se sentir à vontade no meio daqueles que não são. Pastor, isso significa dizer que agora a gente tem que se excluir e montar aqui a nossa própria comunidade? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele comia com pecadores, Ele comia com aqueles que os outros chamavam de pecadores, né? Então Ele comia ali, estava naquelas festas e tudo, mas o Senhor Jesus Cristo claramente exibia que era diferente. Claramente. E é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que a educação que a graça de Deus nos traz é uma educação para rejeitarmos esse estilo de vida. E em segundo lugar, segunda forma de manifestar uma nova vida, uma nova forma de viver, é vivendo com atitude diferente no presente. Então você rejeita, você lança para o passado esse estilo de vida e você adota um novo estilo de vida agora no presente. É isso que ele diz no final do versículo 12. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse é o segundo efeito da graça educadora de Deus. Uma forma de viver diferente. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, meus irmãos, vivamos no presente século,
ele está se referindo a essa era em que nós vivemos. Era esta começada em Adão, que a partir de Adão e do pecado de Adão, esse mundo ele se tornou predominantemente mau. Esse mundo passou a ser dominado pelas trevas. Esse mundo passou a ser guiado pelos desejos pecaminosos, pela impiedade humana. Esse mundo, então, é isso que Paulo chama de presente século. E que esta era em que nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos, ele é marcado por dois caminhos, por duas formas de viver. Ou se vive rejeitando a Deus e seguindo os seus próprios prazeres, os seus próprios interesses, ou você vive de acordo com Deus e com aquilo que Ele espera de você. E de forma muito interessante, Paulo vai descrever esse estilo de vida que nós precisamos adotar através de 3 palavras que apontam para as 3 áreas dos nossos relacionamentos. Primeiro, ele descreve esse estilo de vida como sensato. E isso diz respeito ao seu relacionamento com você mesmo. Quando nós somos sensatos, é quando nós guiamos as nossas vidas através de boas decisões. A pessoa insensata é a pessoa que não sabe tomar boas decisões. É aquela pessoa que toma as suas decisões através de princípios errados, de intenções erradas. E por isso ela conduz a sua própria vida de forma errada. É muito comum, meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas as maiores enrascadas em que nós nos metemos, elas são oriundas de decisões erradas que nós tomamos no passado. São oriundas de insensatez. Quando você não sabe cuidar bem de si mesmo, você se mete em muitas enrascadas. E Paulo diz então aqui, que o estilo de vida daquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, ele primeiramente é marcado por sensatez. O crente, ele passa a aprender a tomar boas decisões. Além disso, Paulo descreve como justa. E justiça diz respeito aos nossos relacionamentos com os outros. Ser justo é atuar com justiça em relação aos outros, é tratar os outros de forma correta, é tratar os outros com retidão, é tratar os outros como as pessoas devem ser tratadas. Isso é ser alguém justo nos seus relacionamentos. E que enquanto o mundo guia os seus relacionamentos com base no interesse, ou seja, eu sou com as pessoas à medida do interesse que eu tenho nelas. Então, essa é a regra nos relacionamentos do estilo de vida nesse mundo. Então, se eu tenho um interesse muito grande naquela pessoa, eu vou agir assim com ela. Mas se essa pessoa deixa de ser interessante para mim, eu começo a agir de outro jeito. Então, isso é interesse. E aqui a gente aprende que na vida cristã, o relacionamento ele tem que ser baseado na justiça. Eu trato as pessoas como elas devem ser tratadas, como elas precisam ser tratadas. Isso é viver de forma justa. E em terceiro lugar, Paulo descreve a vida cristã como piedosa, viver sensata, justa e piedosamente. Isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Viver piedosamente é viver levando Deus em consideração, é viver levando Deus a sério. O que Deus pensa de você é importante, o que Deus espera de você é importante. Você leva Deus a sério, não da forma como as pessoas deste mundo levam Deus a sério, que é tratando Deus na medida dos seus interesses. Deus, no estilo de vida deste mundo, ele é aquele que satisfaz ou que está no céu para satisfazer os meus interesses.
Então, quando eu preciso dele, eu busco ele. Quando eu não preciso dele, eu não preciso dele. Eu não o busco. Mas o piedoso não é assim. O piedoso é aquela pessoa que sabe que precisa levar Deus a sério, que sabe que a sua vida tem que ser zelosa, tem que ser dedicada e que tem que ser por Deus. Portanto, note que a graça educadora de Deus, ela transforma toda a nossa vida, meus irmãos. Ela transforma todas as esferas em que você vive. Quando você é alcançado pelo Evangelho, isso não significa simplesmente que você adotou a religião evangélica. Não é isso que significa. Quando você recebe o Evangelho, você não abraça uma nova religião, mas o seu estilo de vida permanece o mesmo. Não é assim. Quando nós alcançamos o Evangelho nos transforma todo. Ela transforma tudo o que nós somos. Transforma o nosso jeito de viver, de trabalhar, de se relacionar, de olhar para Deus, de buscar a Deus, de tratar os outros. Transforma tudo. E não é, meus irmãos, mais uma vez, isso não significa que tudo é imediatamente transformado e totalmente transformado. É um processo de educação, mas a educação existe. É como as terapias com o meu filho. Ele está mais ou menos um mês ali, o meu filhinho mais novo, fazendo algumas terapias para algumas dificuldades que ele tem. E depois de um mês, você começa a perceber alguma melhora. Alguma. Certo? Não é que ele começou a educação, a terapia, mudou tudo. Não. Mas você percebe que existe ação ali. Que existe aquela energia que está sendo colocada e que vai mudando as coisas. Então, aqueles que são crentes recebem isso, meus irmãos. Passam por esse processo terapêutico, educacional, em que aos poucos, a sua forma de viver toda vai sendo transformada. Tudo é afetado pelo Evangelho. E a gente precisa, portanto, meus irmãos, entender que existem diversos estilos. E você pode adotar o seu estilo preferido. Você pode ser que você goste de se identificar mais com aquele público mais jovem, mais nerd, de gostar de vestir umas roupas assim mais de super-herói, que nem o Jonatas. Você pode gostar de se identificar mais com aquelas pessoas mais com roupa quadriculada, tipo, enfim, você pode querer ser uma pessoa mais elegante, você pode querer ser uma pessoa mais séria. Existem diversos estilos de vida. E isso não tem problema nenhum. Isso é legal, isso é agradável. Isso é bênção de Deus, isso é bênção de Deus para nós. Mas, antes de tudo isso, nós somos cristãos. Antes de tudo isso, nós somos crentes, alcançados pela graça de Deus e transformados. E por isso, tudo o que nós somos, inclusive o nosso estilo, o nosso jeito de viver, tudo isso é diferente, é transformado. Enquanto as pessoas desse mundo vivem pensando, eu quero fazer o que é melhor para mim, e isso é insensatez, o cristão pensa, eu quero fazer o que Deus espera de mim, o que a palavra de Deus espera de mim. Pense aí, pessoal. Pense aí, certo? Tem algum pastor ali, está aqui, pode confirmar. Quando você está diante de um casal que está ali brigando, discutindo, como seria mais fácil se nos relacionamentos as pessoas pensassem assim: eu não quero fazer o que é melhor, o que eu acho que é o melhor para mim. Eu quero fazer o que a Bíblia diz. Então me diga aí, pastor.
O que a Bíblia diz para eu fazer aqui no meu casamento com a minha esposa, e eu vou tratar ela do jeito que a Bíblia diz. E a esposa, o que você acha que ia acontecer? Seria tudo mais fácil, porque isso é sensatez. É você saber o que Deus espera de você e fazer. Mas o estilo de vida desse mundo é da insensatez, é de tomar decisões pelos motivos errados. O estilo cristão, meus irmãos, é um estilo que trata as outras pessoas de forma diferente. Você trata as pessoas com base no amor ao próximo. E por isso as suas relações, a sua forma de se relacionar com os outros é diferente. No trânsito, por exemplo. No trânsito, você não dirige da mesma forma que os outros dirigem. Você mostra na forma de dirigir que você é diferente, que o seu estilo de vida é diferente, certo? Você não é mal educado no trânsito, você não é grosseiro, você não é vingativo. No seu trabalho, você é diferente, você é honesto. Não é porque todo mundo sonega imposto que é normal, não, você é diferente. As pessoas estranham a sua honestidade. As pessoas estranham que você tenta fazer tudo corretamente. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu ajudava minha mãe na empresa dela. Minha mãe tinha uma empresa de papelaria, e aí chegavam os diretores das escolas públicas lá para comprar o material, e aí eles chegavam para minha mãe e diziam o seguinte: olha, a prefeitura vai liberar tantos R$1.000 aqui para a gente comprar de material. Se você declarar na nota que é tanto que a gente pagou, para a gente ficar com o resto, a gente divide esse resto com a sua empresa. As chamadas comissões, né, que os diretores das escolas queriam fazer. E a minha mãe dizia que não, e eu me lembro da minha mãe dizendo para eles: não, eu não faço assim. E eles ficavam chocados. Por quê? Porque quem é que dispensa a oportunidade de ganhar dinheiro fácil às custas do governo? Quem é que dispensa? Só um besta mesmo. Não, meus irmãos, nós não seguimos por essa regra de viver. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós pensamos após Jesus Cristo. Nós agimos como Jesus espera de nós. No cuidado com os mais pobres. Isso é uma coisa, meus irmãos, que é lamentável, como nós crentes temos desprezado isso, que é um traço tão constante em todas as Escrituras. O interesse em cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados. Então, o nosso estilo de vida, meus irmãos, é diferente. Nós somos diferentes. Porque Deus é levado a sério por nós. Nós não brincamos de religião. Nós levamos Deus muito a sério. E mais uma vez eu pergunto: será que é possível perceber que você é diferente? E muitas vezes até mesmo um incômodo para os outros, porque a sua forma de viver é diferente. Será, meus irmãos, que nós já abraçamos um estilo de vida que é distintamente cristão? Nossa forma de pensar, de tratar os outros, de viver com Deus é cristão de fato. E para encerrar, o apóstolo Paulo também diz aqui, meus irmãos, que um terceiro aspecto da graça educadora, uma terceira forma de expressar isso em nossa vida, é através daquilo que a gente aguarda do nosso futuro. Ele diz, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A ideia aqui, meus irmãos, de aguardar, é aquilo que se faz quando existe uma promessa para você. Por exemplo, eu lembro que no ano passado, quando a gente prometeu para os nossos filhos, para
Pelo menos quem é mais assim é o meu filho mais velho, Benjamin, que a gente prometeu para ele que no Natal ele iria ganhar um determinado presente. Eu lembro que todos os dias ele ficava assim: quantos dias faltam para o Natal? Quantos dias faltam? Está chegando? Está mais perto? Será que vai demorar muito? Ele ficava assim. Por quê? Porque quando você tem alguma coisa lá na frente, e isso anima muito você, isso é uma expectativa muito forte, isso gera atitude, isso gera algum tipo de sentimento em você. E aqui o apóstolo Paulo diz que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e educados pela graça de Deus, eles passam a ter esse tipo de sentimento em relação ao futuro, de esperar algo muito bom lá do futuro. E o que é isso? Ele fala aqui da manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele havia falado que nós precisamos viver de forma distinta neste presente século, mas com a mente de que este presente século vai acabar. Essa era iniciada lá em Adão, ela vai ter um fim. Essa sua luta contra o pecado, essa sua luta contra Satanás, essa sua luta para resistir às tentações deste mundo, a sua luta para viver de forma diferente, num mundo que insiste em colocar você dentro de uma forma. Então, essa sua luta, ela tem fim, porque este século tem fim, porque Jesus um dia virá, mas ele não mais virá de forma humilde, como ele veio no passado, sofrendo as dores dessa era. Ele virá de forma gloriosa, ele virá de forma vencedora, e nos dará a nossa própria vitória. Irmãos, quando nós temos uma expectativa muito forte a respeito do futuro, isso impacta como a gente vive no presente. Por exemplo, eu lembro muito bem quando eu e a minha esposa, Sanábia, nós definimos a data do nosso casamento, 14 de setembro de... espero que ela não esteja assistindo... de 2007, 14 de setembro de 2007, quando a gente definiu essa data. Eu lembro que isso mudou tudo, porque a gente agora passou a ter um monte de coisa para se preocupar. A gente tinha que se preocupar com as decorações, com o lugar do casamento, com o vestido, com minha roupa, com o lugar para morar, arrumar lugar para morar, mobiliar essa casa. Então, a expectativa de que algo lá no futuro vai acontecer, determina a forma como a gente se comporta no presente. Da mesma forma, meus irmãos, a expectativa da vinda de Cristo, ela é o grande fator determinante, precisa ser o grande fator determinante de como você deve viver nessa vida. Sabe por quê? Porque se nós não tivéssemos esperança, como o apóstolo Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, se não existirá a ressurreição dos mortos, se Jesus Cristo não virá, então coma e beba, que amanhã morreremos. Qual motivação você teria para tentar ser alguém moralmente correto, se você um dia vai morrer e tudo vai acabar? Por que você deveria ser, por exemplo, um homem de uma só mulher, fiel a uma só mulher, se um dia você vai morrer e tudo vai acabar? Por que ser? Por que ser alguém moralmente correto? Por que ser honesto? Por que ser gentil com as pessoas? Por quê? Não existe razão. Não existe razão. Um dos grandes filósofos, chamado John Paul Sartre, disse que se Deus não existe, então nós somos livres para fazer qualquer coisa. Porque você vai morrer. Então por qual razão você teria, qual razão para ser correto moralmente? Não existe. Mas quando você sabe que um dia Jesus virá,
e que um dia você vai se encontrar com Cristo, então você pensa que vale a pena lutar. Vale a pena, meus irmãos, ser fiel no mundo de pessoas infiéis. Vale a pena amar o próximo no mundo onde as pessoas só têm interesse pelos outros. Vale a pena ser honesto no mundo de desonestos. Vale a pena pegar o seu dinheiro e investir na obra de Deus num mundo que só pensa em ganhar e ganhar mais dinheiro para comprar as coisas. Vale a pena, portanto, ter um estilo de vida cristão, porque um dia nós nos encontraremos com o nosso Mestre, Jesus Cristo, e nós queremos ouvir dele, servo bom e fiel. Nós queremos que Jesus nos encontre, o servindo e o agradando. Por isso, vamos tomar muito cuidado com essa filosofia do aqui e agora, vivendo, pensando apenas no presente, ou pensando que um dia você vai morrer e por isso você precisa curtir tudo que você pode. As coisas não devem ser assim, irmãos. Um dia a sua vida chegará a um fim e um dia você vai se encontrar com Jesus. E um dia, aquilo em que você tem depositado a sua vida será julgado por Cristo. Então, como você tem vivido à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo? Portanto, irmãos, a graça de Deus, ela nos dá uma nova forma de viver, onde nós rejeitamos o estilo de vida deste mundo, abraçamos o estilo de vida que Cristo, que Deus espera de nós, e esperamos o dia de nos encontrar com Jesus Cristo. Amém? Amado Deus, querido Pai, que a Tua palavra produza frutos, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito, para que possamos frutificar, Senhor. Nos enche da Tua graça, nos dá mais, ó Deus, da Tua graça, porque nós precisamos dela, porque sem ela, ó Deus, nada podemos fazer. Ó Deus, que se alguém aqui nessa noite, ó Deus, sentiu e percebeu que não tem vivido de forma correta, não tem, ó Deus, dedicado a sua vida a ser e a fazer aquilo que o Senhor espera, produz arrependimento, Senhor. Produz verdadeiro arrependimento. Produz coragem, ó Deus. Coragem para nadar contra a maré deste mundo. Coragem, ó Deus, para viver em outra frequência, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos diferentes e parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus mesmo é que nós oramos. Amém.